Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos no nosso 12º dia falando sobre mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre essa mulher que se encontra lá no livro de Segundo Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, do 1 ao 7. Vai falar sobre a mulher, sobre quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. O que nós vemos aqui, eu não vou ler o texto, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas você pode meditar depois com o tempo, tá? Você pode ir lá, 2 Reis 4, do 1 ao 7. Vai nos contar a história dessa viúva, que o esposo dela havia falecido, né? Se era viúva, óbvio. O esposo dela havia falecido e era de costume naquela época que quando o marido falecesse, os filhos assumiam a dívida. Então, estava arriscado do quê? Dos filhos dessa mulher se tornar escravo dos credores. E é justamente nesse momento, lembrando que nessa época era Eliseu, Elias já tinha subido e Eliseu então assume o lugar de Elias. E Eliseu então está passando e essa mulher vai até ele. E ela clama a ele, fala assim, olha, meu marido, teu servo, morreu, capítulo, é o primeiro versículo, tá? Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para me serem escravo. Aí Eliseu vai e pergunta para ela, o que você tem, né? O que eu hei de fazer? E ele perguntou o que ela tem. Ela falou assim, ó, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Então, naquele momento, perdão, Eliseu fala para ela, ó, vai, pede, né, vasilhas emprestadas. Você sabe a história, né? Pede vasilhas emprestadas, entra na sua casa, pede vasilhas e não poucas. Entra, fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Aí ela vai, pega as vasilhas, entra, fecha a porta e começa então a derramar o azeite naquelas vasilhas. E enchendo ela colocava de um lado, e enchendo ela colocava de um lado. Até que acabou todas as vasilhas, não tinha mais vasilhas, então cessou o azeite. Aí ela vai, chega, volta até o profeta e fala assim, olha, não há mais vasilhas nenhuma. Então ela vai até ele e fala, e agora o que eu faço? Aí ele fala, vai, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Isso quer dizer, o que ela vendeu e depois o que sobrou para ela, deu para ela se sustentar até os seus filhos criarem idades para trabalhar. Mas não para serem escravos, entendeu? Para trabalhar. Então, quais são as lições que nós podemos tirar desse texto da vida dessa mulher? Primeiro, quando aconteceu a situação, ela não gritou para todo mundo. Ela foi até o profeta. Porque ela fala assim, o meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Então, ela foi correndo ao profeta. Lembrando que, é claro, hoje, nos nossos dias, temos sim profetas, porém nós temos que tomar cuidado. Porque nem todas as pessoas que andam profetizando, que andam dizendo por aí que são profetas, são realmente profetas. Porque profeta, para começo de história, quem é profeta não sai falando para todo mundo, eu sou profeta, eu sou profeta. Primeiro porque tem chega a ter um esgotamento físico quando as pessoas descobrem que você é profeta. Pronto, a sua casa não para mais de chegar gente. Então existe uma certa descrição a essas pessoas que o Senhor ainda usa e usam de verdade, tá? Usam de verdade para transmitir uma mensagem.
E não alguns aí, né, que só faz falcatrua. Mas tudo bem. Aí ela vai até o profeta e ela conversa com ele e o profeta pergunta para ela o que ela tem. Aí ela fala, eu só tenho uma botija de azeite. Aí ele fala assim, pega o que você tem, pede vasilhas emprestadas. Só que é o seguinte, outra coisa que nós vemos aqui. Primeiro, saiba a quem você recorrer. Saiba a quem você vai contar o seu problema. Saiba a quem você irá conversar. Saiba com quem você irá se abrir. Lembrando que nem todo mundo que está ao nosso lado realmente quer ver o nosso bem. E pasmem, gente. Recentemente eu vi um vídeo de uma macumbeira falando de um despacho que eles haviam feito ali, que era para proteger, era para quebrar um, um feitiço, alguma coisa que tinha feito para aquele casal. Um casal que a mulher acabara de ter um bebê e alguém fez alguma coisa contra eles, então era muita briga e era muita coisa que estava quase acabando o casamento deles. Então eles recorreram a isso e ela falou assim: eles não têm muita coisa não. Só que para as pessoas terem inveja de você, você não precisa ter muito. Só até o teu sorriso já causa inveja nas pessoas. E é o que a Bíblia sempre nos fala, que nós temos que orar e vigiar. Então, nem todo mundo que está do seu lado, nem todo mundo que está sorrindo com você, realmente quer ver você bem. Então, nós temos que tomar cuidado com quem nós vamos nos abrir. Segundo, quando Eliseu pergunta para ela o que ela tem em casa, ela fala, só tenho uma botija de azeite. Só isso que eu tenho. Não tem muita coisa, não. Não tenho nada de valor, só tenho isso. Ok, então você vai e pede vasilhas emprestada para suas vizinhas, para os vizinhos. Para fazer o quê? Não só pede emprestado. Não precisa falar o que você vai fazer. Só pede emprestado. Não fale para ninguém o que você vai fazer. Que lembre-se que existe, que nem todas as pessoas estão dispostas, estão felizes com a sua conquista. Então existem coisas que você tem que conquistar para depois falar. Porque se você falar antes, provavelmente você não vai conseguir conquistar, porque alguém vai fazer de tudo para você não conseguir. Então ela vai, pega as vasilhas. Terceiro, entra na sua casa e feche, entre na sua casa com seus filhos e feche a porta. Então, ele estava dizendo para ela assim, ó, o negócio é família, o negócio é entre vocês. O milagre vai acontecer quando vocês estiverem em família. Então, entendas que vai existir um momento que você não precisa chamar todo mundo, porque, gente, nem pessoas da nossa própria família, presta atenção, nem sempre pessoas da nossa própria família estão felizes com a nossa conquista. É verdade. Nem todo mundo vai te apoiar na sua ideia. Nem todo mundo vai te aplaudir e falar, não, vai com fé, vai dar certo. Não, nem todo mundo vai fazer isso, não. Muitas vezes, são pessoas da própria casa que você vai ouvir, não vai dar certo. Ixi, já tô até vendo. Porque aconteceu com fulano, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vai dar certo. Então, pegue você e seus filhos, feche a porta e o milagre vai acontecer. Então, ela faz isso e começa, então, o milagre da multiplicação no azeite. Quando acabou todas as vasilhas, enquanto tinha vasilha, tinha azeite. Acabou as vasilhas, cessou o azeite. Então ela vai ao profeta novamente e pergunta: o que eu faço agora? Aí o profeta fala para ela: vai, vende tudo, paga a dívida e viva do resto. Então ela vai e faz exatamente como Eliseu aconselhou. Ela foi lá, vendeu, pagou os credores e do que sobrou para ela, deu para ela sustentar até os seus filhos terem idade para trabalhar e começar a sustentá-la. Que na época viúvas e órfãos eram tratados de outro jeito. Então ele fala para ela: você vai ver. Eu não estou falando aqui
de prosperidade. Olha, Deus vai prosperar na sua vida. Não, não é sobre prosperidade. Mas é sobre a atitude dessa mulher que levou ela a um milagre que ela pôde ser sustentada e mantida até a idade dos seus filhos, até os seus filhos terem idade para trabalhar. Mas para isso, ela seguiu as diretrizes certinhas de Eliseu em não contar para ninguém, na realidade, procurar a pessoa certa. Primeiro, procurar a pessoa certa. Segundo, não contar para ninguém, pedir as vasilhas emprestadas e ficar em silêncio sem contar o que iria fazer. Terceiro, ela, junto com os seus filhos, ela fechou a porta e ela viu o milagre. Vi recentemente uma mulher, ela prega em outros lugares e ela disse: gente, eu estou há tempo falando para vocês, cobrem a sua família com oração, cobre os seus filhos com oração, cobre a sua casa com oração, e tudo que nós temos que fazer e aprender com essa mulher, que infelizmente não temos o nome dela, mas a conhecemos como a viúva, né? A multiplicação do azeite da viúva, a viúva de Eliseu, que ela faz com ela e os filhos. Então, ponha na sua cabeça, minha querida. Tem coisa na sua vida que não está acontecendo porque você está falando para muitas pessoas. E justamente pessoas que não querem ver o seu bem. Mas faça diferente a partir de hoje. Procurem pessoas ou risquem as pessoas e fiquem entre vocês, entre sua família, e ali junto vocês vão orar, vocês vão buscar o Senhor e vocês vão ver aquilo, o Senhor vai mostrar, vai dar direção, o Senhor vai mostrar tudo o que vocês precisam, onde vocês precisam acertar, a que lugar que vocês precisam ir, como vocês vão fazer para chegar no determinado lugar e conquistar aquilo que o Senhor planejou para vocês. E quando eu falo em família, é você dentro do seu lar. Não é os parentes. Não são os parentes. Mas é você e os seus filhos. E assim vocês alcançarão misericórdia. E aquelas que não têm, é só você que é convertido, os outros não são, seja sábia e ainda assim cobre a sua casa com oração, cobre os seus filhos com oração, cobre o seu esposo com oração, cobre as suas coisas, os seus bens. Ah, mas eu não tenho muita coisa. Mas se você tem, qualquer coisa que você tem dentro da sua casa, cobre a sua casa com oração, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sem medida sobre a vida de vocês. Amém? E fazendo isso, grandes coisas o Senhor irá fazer na vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta no nome de Jesus. Amém?